Vamos ler juntos, capítulo 3 do profeta Jonas. A palavra de Deus diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, dizendo: levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas se levantou e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus. Eram necessários 3 dias para percorrê-la. Jonas começou a percorrer a cidade a caminho de um dia e pregava dizendo: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Versículo 5: os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e vestiram roupa feita de pano de saco, desde o maior até o menor. Quando essa notícia chegou ao rei de Nínive, ele se levantou do seu trono, tirou os trajes reais, cobriu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinzas. Versículo 7: mandou proclamar e divulgar em Nínive o seguinte: por mandado do rei e dos seus nobres, ninguém, nem mesmo os animais, bois e ovelhas, pode comer coisa alguma. Não lhes deem pasto, nem deixe que bebam água. Todos devem ser cobertos de pano de saco, tanto as pessoas como os animais. Então clamarão fortemente a Deus e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe, talvez Deus se volte e mude de ideia, e então se afaste do furor da sua ira, para que não pereçamos. Versículo 10: Deus viu o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que lhes faria, e não o fez. Amém? Feche os seus olhos. Pai querido, te entregamos nossas vidas, nossos ouvidos, nossos olhos, nosso coração, nossa atenção. Pedimos que o Senhor fale conosco nessa hora. Pedimos que o Senhor acrescente algo novo à nossa fé. Que possamos, Senhor, ser desafiados e encorajados pelo Teu Espírito nessa manhã, pela Tua palavra, que a Tua unção nos ensine. Use a minha vida para isso. Eu me coloco diante de Ti como um instrumento em Tuas mãos, Pai, e Te agradecemos já por tudo que o Senhor fará em nossas vidas neste dia, em nome de Jesus, amém. Amém? Uma alegria lermos a palavra de Deus. Você pode aplaudir ao Senhor? Palavra de vida, palavra poderosa, amém. Jonas foi um dos profetas do Antigo Testamento. Ele viveu ali durante o reinado do rei Jeroboão II em Israel. Havia o reino do norte, o reino do sul. Ele era lá no reino do norte que ele viveu cerca de 750 anos antes de Cristo. E ele é um livro ali classificado entre os profetas menores. E não porque ele fosse baixinho, não, amigo de Zaqueu que teve que subir na árvore, não, profetas menores porque são os menores livros. Tem apenas 4 capítulos o livro de Jonas. Você pode ler numa tacada só e Deus vai falar com você. Na verdade a história deste homem, deste profeta, ela é muito interessante, talvez uma das mais interessantes da Bíblia. E Jonas, ele é conhecido como o profeta fujão. Ele era um profeta diferente do esperado. Ele era um profeta diferente do que era o comum na sua época, né? A função de um profeta era apenas transmitir uma mensagem, era ser a boca de Deus no meio de um povo. Um profeta no Antigo Testamento não era como hoje, que em Jesus todos nós podemos entrar na presença de Deus. Glória a Deus por isso. Mas lá no Velho Testamento não, apenas alguns homens eram representantes do povo diante de Deus, podiam falar diretamente com Deus, receber uma mensagem direta de Deus. E os profetas tinham essa função de ser instrumento da vontade de Deus, de consolar, de exortar, de ensinar, de encorajar. Era isso, né? De mostrar um fragmento de algo que Deus iria fazer, de dar uma profecia, de falar um pouquinho do que Deus iria fazer no futuro. Se você for ler, por exemplo, em Hebreus, lá no comecinho, versículo 1 do primeiro capítulo, ele vai falar: por muito tempo, em muitas eras, Deus falou de várias maneiras pelos seus profetas. Os profetas eram a maneira que Deus falava com o seu povo. Em Amós você vai ver
Eu anotei aqui, não está no telão, Amós 3, versículo 7. Certamente o Senhor soberano não fará coisa alguma sem antes revelar seu plano aos seus servos, os profetas. Era essa a função de um profeta no Antigo Testamento. Mas Jonas não, Jonas quis fazer o que ele quis fazer. Jonas escolheu fugir da presença de Deus. Ele recebe uma mensagem lá no capítulo 1 de Jonas, do livro. Deus vai até ele, dá uma palavra e diz para ele: vá a Nínive, pregue contra aquela cidade, porque eu estou derramando da minha ira sobre aquela cidade, porque eles têm feito algo mal, eles são um povo perverso. E a Bíblia diz que Jonas se levantou, mas ele se levantou para fugir da presença de Deus e não para obedecê-lo. Um profeta diferente, aquela história, ele só tinha uma missão: entregar a mensagem, e ele renunciou à sua missão. Ele tentou fugir como se fosse possível fugir da presença de Deus, como se fosse possível fugir de um Deus que tudo vê e que está em todos os lugares. E a história de Jonas nesse começo, ela é um pouco confusa e um pouco triste, porque Jonas vai de mal a pior. Cada passo que Jonas dá em desobediência a Deus, ele se afunda mais. Se você ler a Bíblia, você vai ver que ele desceu à cidade de Jope, porque tinha um porto lá. Então ele desce para Jope. Aí a Bíblia vai dizer que ele entra num navio que vai para outra cidade para fugir. Ele vai para Tarsis. Então ele desce ao navio. Lá no navio ele desce ao porão daquele navio para dormir naquela viagem. E há uma confusão ali, uma tempestade no mar. Você deve saber a história. E eu não vou me prolongar nisso, porque eu quero falar outra coisa, mas estou te situando. No meio daquela tempestade, os marinheiros ali, a tripulação começa a clamar, cada um ao seu Deus, e eles lançam um tipo de sorteio, e aquele sorteio recai sobre Jonas, e eles perguntam para ele: o que você está fazendo? Qual a tua história? E aí ele diz: eu estou fugindo de Deus. Para essa tempestade se normalizar aqui, para que vocês possam chegar do outro lado, porque o barco estava quase afundando, vocês precisam me jogar no mar. E aqueles homens, mesmo sendo ímpios, mesmo não conhecendo o Deus da Bíblia, eles têm temor no coração, eles tentam remar de todo jeito, eles tentam jogar as bagagens, mas não tem jeito, eles iriam morrer. E aí eles falam que Deus nos perdoe este pecado, mas jogaram então Jonas para o mar. Decisões erradas atrás de decisões erradas. Ele desce a Jope, ele desce ao porão do navio, agora ele é jogado à profundeza do mar, e lá no mar ele é engolido por um grande peixe, e ele desce ao ventre daquele peixe. É assim nas nossas vidas. Quantas vezes decisões erradas atrás de decisões erradas, toda vez que você tomar uma decisão e eu tomar uma decisão que for contrária à vontade de Deus, nós vamos nos afundar, nós vamos ir de mal a pior, nós vamos perder, e nós vamos estar no profundo, no fundo. É assim uma vida longe dos planos de Deus. Está comigo? Amém? Até por curiosidade, pessoas às vezes leem a Bíblia e às vezes se perguntam: nossa, mas como aquele homem foi engolido, por um peixe e sobreviveu, mas tem histórias, se você pesquisar lá no Google, histórias de homens, marinheiros, século XIX, histórias recentes, pescadores engolidos por peixe sobreviveram. É possível, é real, a Bíblia é real, amém? Agora no capítulo 2 do livro de Jonas, pouquinho antes desse que lemos aqui, algo poderoso acontece, porque no ventre daquele peixe Jonas resolve orar. Jonas resolve falar com Deus, ele se lembra do Senhor, e lá do ventre do peixe ele grita: na minha angústia eu clamo pelo Senhor, e eu sei que o Senhor me escuta. Deixa eu te falar uma coisa, não importa o quão profundo e terrível esteja a vida de alguém, toda vez que nós levantarmos a nossa voz, dobrarmos os nossos joelhos, levantarmos as nossas mãos, entrarmos na presença de Deus em oração, Deus irá nos ouvir, amém? A oração muda a nossa história. A oração é o ponto de partida para uma nova realidade nas nossas vidas, nas nossas casas. Ore a Deus.
E ele diz lá, eu desci até as profundezas da terra, os ferrolhos se fecharam sobre mim. Jonas, ele vai falar, mas tu, porém, conservaste a minha vida, me fizeste viver, subir da sepultura, porque era para Jonas estar morto, mas lá no meio do ventre do peixe, no meio talvez de tanta comida, de tantas algas cheirando mal, ele se lembra de Deus e ele diz, obrigado, porque eu estou vivo. E ele faz um compromisso com Deus, ele fala, Senhor, eu te agradeço e eu te oferecerei sacrifício, eu cumprirei o que o Senhor está pedindo, o que eu prometi diante do Senhor. E aí o capítulo 2 termina com o versículo 10 dizendo, e Deus deu uma ordem ao peixe, que cuspiu Jonas na praia do mar. Quando oramos, maravilhas acontecem. Quando oramos, milagres acontecem. Deus é o Deus que dá ordem ao peixe, Deus dá ordem ao vento, Deus dá ordem ao mar. O nosso Deus controla a história, amém? O nosso Deus é poderoso, é soberano e Ele tem todo o poder em suas mãos. Agora, Deus dá uma segunda chance para Jonas. Começamos lendo nessa manhã o capítulo 3 dizendo que novamente veio a palavra do Senhor pela segunda vez a Jonas. Deixa eu te dizer uma coisa, o nosso Deus é um Deus de segunda chance, amém? Que maravilhoso é sabermos que o nosso Deus não desiste nunca de nós. Eu não sei como foi teu ano de 2024, mas talvez algumas coisas não saíram do jeito que Deus esperava. Às vezes algumas coisas não saíram de um jeito que agradou a Deus, de um jeito que você também gostaria que acontecesse. Mas maravilhoso é servirmos a um Deus que não importa o que tenha acontecido, não importa o que tenhamos vivido, não importam as decisões erradas tantas vezes que tenhamos tomado, Deus sempre nos dará uma segunda chance, amém? Quem é fruto aqui de uma segunda chance que Deus te deu? Eu sou fruto de uma segunda chance, porque Deus jamais desiste de nós. Deus jamais, nós vemos isso por toda a Bíblia. Deus sempre pode mudar a nossa sorte, Deus sempre pode nos trazer de volta. A graça de Deus é infinitamente superior ao pecado do homem. Essa é a história do Evangelho. Pela graça nós somos salvos, não veio de mim, não veio de você, é dom de Deus. A Bíblia toda está forrada de exemplos de gente que falhou, gente que errou o alvo, gente que fez coisas que não deveria ter feito e que Deus entregou uma segunda chance. Abraão teve uma aliança, Deus fez uma aliança com Abraão, e aí ele vai para o Egito, fugido, e aí ele mente sobre a sua esposa para Faraó, fala que era sua irmã, ele conta uma meia verdade, ele mente, mas Deus lhe dá uma segunda chance. Jacó mente, ele mente para o seu pai para pegar a bênção, ele engana o seu irmão Esaú para tirar vantagem dele e roubar a bênção, ele vende a primogenitura por um prato de lentilha. Ele errou, ele queria tirar vantagem de todo mundo, do sogro, depois ele vai apacentar lá o rebanho do sogro, ele quer tirar vantagem do sogro. O seu nome é suplantador, Jacó, o enganador, aquele que quer tirar vantagem, até que ele tem um encontro com Deus. O anjo luta com ele, fere a coxa dele, e a partir daquele dia ele recebe uma nova chance, e a sua vida é transformada. Deus fazendo isso. Moisés matou um homem egípcio, porque ele sabia do chamado que tinha, de libertar o povo, mas ele quis fazer do seu jeito, ele quis fazer no seu tempo, ele com a sua própria espada, do seu jeito, ele mata um homem, enterra ali, esconde na areia, e descobrem, e ele tem que fugir para o deserto. Falhou na missão, falhou no chamado, mas lá no meio do deserto, Deus se encontra com ele, por meio de uma sarça que pegava fogo e não se consumia, e Deus renova o chamado sobre a vida dele, o levanta como libertador do seu povo e lhe dá uma segunda chance. Glória a Deus, porque Deus sempre nos dá uma segunda chance.
A Bíblia fala de tantos homens. Davi, rei Davi, ele adultera, ele se deita com uma mulher que não é a sua. E para piorar, ele manda matar o marido daquela mulher. Coloca ele sozinho na guerra, na frente, para não descobrir o que nós fizemos. Ele errou feio. Mas quando Deus levanta o profeta, Natã, para falar com ele, ele diz: eu sou esse homem, é verdade, eu errei. Ele se arrepende, ele se reconcilia com Deus, e ele recebe uma nova chance. E ele é um rei poderoso na história de Israel. Da sua linhagem veio Jesus, o Messias, porque Deus não desiste de ninguém. Inclusive ele é chamado como o homem segundo o coração de Deus, o rei Davi. Pedro, só para te dar mais um exemplo, nega Jesus 3 vezes. Quando ele se vê ali, numa cilada, todo mundo olhando para ele, falando: você andou com Jesus? Ele mente, ele diz: não, eu não andei com Jesus. E aí outra pessoa vira para ele e fala: sua fala te denuncia, você esteve com esse homem, diga para nós. E ele diz: não conheço, não sei quem é. E quando ele nega a 3ª vez, o galo canta, e os olhares dele com Jesus se cruzam. Jesus está ali longe, e ele se lembra da palavra que Jesus tinha dito que ele negaria, e ele fica amargurado, ele fica triste, ele desiste de tudo, ele vai embora. Ele falhou. Esteve com Jesus por 3 anos, viu tantas coisas boas, viu Jesus operando milagres e maravilhas, e na hora que o seu melhor amigo precisava, ele o abandonou, ele negou, ele falhou. Tanto que ele vai pescar, ele volta para a sua vida antes do ministério, ele vai pescar, ele desiste, mas Deus não tinha desistido dele. E aí Jesus vai lá atrás dele, depois de ressuscitar, assa um peixe para ele na praia, e pergunta: Pedro, tu me amas? Apacenta, cuida das minhas ovelhas. E Deus entrega a ele uma segunda chance, porque ele se arrependeu, porque ele se reconciliou com o Senhor. Tem um pastor presbiteriano do século 20, George Morrison, que ele tem uma frase que ele diz o seguinte: uma vida cristã vitoriosa consiste em uma série de recomeços. Uma vida cristã vitoriosa consiste em uma série de recomeços. Essa é a nossa história, essa é a nossa jornada de fé com Jesus. Errou, peça perdão. Falhou com alguém, acerte as coisas. Recomece, não deu certo, recomece, não desista. Fugiu, foi fazer outra coisa que não era o que Deus queria, percebeu isso? Nunca é tarde, volte, comece a fazer. Se você olhar para o teu 2024, talvez tem coisas lá que deram errado, talvez tem coisas lá que você falhou, talvez tem coisas lá que não aconteceram. Não tem problema, hoje é um novo dia. Deus te entrega uma folha em branco e Deus te diz: recomece. Recomece. O nosso Deus é o Deus da segunda chance, da terceira chance. Nunca é tarde demais para Deus operar um milagre. Nunca é tarde demais para nós começarmos a fazer aquilo que já deveríamos estar fazendo, mas nunca fizemos. Mas nunca é tarde. Podemos começar agora, podemos começar hoje. A palavra de Deus diz: se hoje ouvires a voz do Senhor, responda, não endureça o coração. O dia que se chama hoje. Fala para quem está do seu lado: é hoje. Hoje tudo pode ser novo, hoje pode ser tudo melhor. Deus não desistiu da tua vida e não desistiu destes alvos e destes sonhos que talvez você desistiu. Deus não desistiu. O amor de Deus é incondicional, o amor de Deus é maravilhoso. Não existe nada que você possa fazer para que Deus te ame mais. Sabia disso? Tem gente que acha que porque vai à igreja Deus me ama. Você pode não vir à igreja nunca, Deus vai continuar te amando. Não é pelo que nós fazemos, mas também não tem nada que nós possamos fazer para que Deus nos ame menos. Errou, pecou, falhou, o amor de Deus continua sendo total sobre a tua vida. Volte, reconcilie, recomece, em nome de Jesus. Amém? Agora, algo interessante aqui nessa passagem é
é o contraposto ali entre pregador e pregação. Jonas era um profeta, Jonas era um homem para entregar a mensagem de Deus, mas a sua pregação, ela é incompleta. Jonas, embora ele tenha decidido obedecer a Deus, e agora sim, não vou mais fugir, vou para Nínive, que é onde Deus quer que eu vá, ele não foi muito animado assim. A Bíblia vai dizer que os ninivitas eram inimigos dos judeus, do povo de Deus, eram pessoas más, violentos, sanguinários. E o que Jonas queria é que eles morressem mesmo. O que Jonas queria é que Deus eliminasse os inimigos. Então, ele vai lá, mas ele não prega com muita energia. Jonas, ele prega uma mensagem incompleta. Ele fala só da destruição. Ele fala apenas do juízo que Deus daria sobre aquela cidade. Ele prega o juízo. Ele declara que a cidade ia ser destruída em 40 dias. Ele prega contra o pecado deles, mas ele não completa a mensagem. Ele não mostra como resolver aquele problema. Ele não dá a eles a oportunidade da salvação. Percebe? Ele declara a punição que viria de Deus, mas ele não mostra como evitar aquilo. Olha que engraçado, o profeta que recebeu graça, que recebeu misericórdia, que poderia ter morrido e não morreu, que foi salvo pela graça de Deus, não conseguiu transmitir a mesma graça na sua pregação, não conseguiu transmitir a mesma misericórdia. Engraçado, né? Às vezes a gente é assim também, né? A gente é bom em receber a graça que a gente precisa, a gente é bom em receber a misericórdia de Deus que precisamos, mas quando o meu irmão precisa de misericórdia, aí não, manda fogo Deus, queima minha sogra, estou brincando, eu sempre brinco com a sogra. Com os outros não temos a mesma misericórdia, a mesma graça que queremos que Deus tenha conosco. Jonas, ele tinha fogo nas suas palavras, mas ele não tinha compaixão no seu coração. Que pregador é esse? Que pregador é esse? O seu coração estava conectado com a mensagem de destruição, mas não estava conectado com a possibilidade de salvação. Ele prega uma mensagem pela metade. Ele prega um sermão de juízo, sem abrir a janela da esperança. E não é assim que nós temos que fazer nas nossas vidas. Mesmo a misericórdia que recebemos, nós temos que transmitir. Um pregador tem essa responsabilidade. Um pregador tem essa responsabilidade. A mensagem não é dele, ele transmite apenas a mensagem que é de Deus. Amém? Um pregador não escolhe a mensagem. Ele não escolhe que parte da mensagem eu vou recortar aqui e essa parte eu não quero. Não tem isso. O pregador de Deus entrega a mensagem completa. Amém? Agora, isso não vale só para o pastor não, porque todos nós somos pregadores. Fala para quem está do seu lado, você é um pregador, você é uma pregadora. Prega, pregador. Porque a nossa vida prega, as nossas palavras pregam. Talvez eu pregue de segunda-feira ali em Alphaville, no nosso campus. O pastor Gui sempre prega aqui aos domingos, às terças. Mas a nossa vida prega na quarta, na quinta. A sua vida prega no seu trabalho, a sua vida prega na sua família, na festa de família, no aniversário dos amigos. A sua vida prega lá no seu trabalho. Você é um pregador do Evangelho. Amém? Suas palavras pregam, suas atitudes pregam. E eu te pergunto, como tem sido a sua pregação? Como tem sido a sua pregação? Como foi a sua pregação em 2024? O que a tua vida pregou? O que as tuas palavras pregaram? Tem gente que pensa que não preciso falar nada, né? A minha vida vai dizer, eu oro. É verdade, nossa vida prega. E melhor do que pregar com as palavras é pregar com a vida. Mas a gente também tem que pregar com as palavras. Quando você tiver uma oportunidade, fale do amor de Jesus para alguém, porque alguém falou para você, por isso que você está aqui, aleluia. Alguém falou para mim, para minha família, por isso estamos aqui. Então nós temos que pregar sim, nós temos que falar sim. Agora às vezes nós somos duros com as outras pessoas, e esperamos que Deus seja bondoso conosco. Nesse ano de 2025, se alguém errar com você, seja bondoso.
Seja misericordioso, não seja vingativo. Deus, manda a tua vingança, pesa a tua mão. É a oração de crente velho, né? Pesa a tua mão, Senhor. Seja bondoso. Deus foi com você, Deus foi comigo. Amém? Amém. Pregue aos outros a mensagem que você recebeu de Deus. Não manipule a mensagem, não altere a mensagem, não selecione a mensagem. Agora pensa comigo, provavelmente a história de Jonas chegou a Nínive primeiro do que ele. Um homem que sobreviveu de ser engolido por um grande peixe. Uns acreditam que era uma baleia. A baleia é mamífero, né? Peixe, não sei. Talvez tenha sido uma baleia, talvez tenha sido um peixe. Que acontecimento extraordinário. Com certeza a fama disso percorreu toda aquela região. E talvez antes que Jonas abrisse a sua boca, a sua história de salvação já era conhecida naquele lugar. E tudo coopera para o nosso bem. Talvez Jonas, se tivesse ido na primeira vez que Deus mandou, ele estaria entregue apenas no seu sermão, mas agora ele ainda tem uma história de vida que fala por ele. Ele chega lá e agora as suas palavras têm até um peso diferente, porque ele foi alvo da graça de Deus. Na verdade, antes ele foi alvo da ira, porque ele estava fugindo. Tudo dá errado na sua vida, ele foi alvo de sair de debaixo da bênção de Deus. Tem gente que pensa que Deus é vingativo, que Deus faz o mal. Não, Deus é bom, a sua essência é ser bom. Mas quando nós saímos de debaixo da cobertura da graça e da bondade de Deus, estamos sujeitos às consequências. Perdemos a bênção. O anjo anda a 80 por hora, que é o que a placa diz. Você está a 120, você está sozinho, está sem o anjo. Saímos debaixo da bênção de Deus. Quantas vezes? Quantas vezes? E aí, mesmo sendo alvo da ira, Deus também derramou sobre ele a misericórdia. Ele foi salvo, ele foi restaurado, ele foi perdoado, e Deus lhe deu uma segunda chance. E por mais que Jonas não tivesse falado esta mensagem de salvação, a sua vida mostrou para aquele povo que Deus salva, que Deus perdoa, que Deus pode mudar de ideia, que Deus pode resgatar e entregar uma nova chance. A sua vida é uma pregação, amém? A minha vida prega. Que nesse ano de 2025 nós possamos pregar com ousadia, que as nossas palavras sejam coerentes com as nossas atitudes, em nome de Jesus, que nós possamos realmente viver para Deus. Tem gente que pensa o seguinte, tem gente que busca de um lugar para o outro, de igreja para igreja, evento, de imersão para imersão, procurando ouvir o que nunca ouviu, procurando ter uma direção extraordinária, revolucionária para a sua vida. Deixa eu te falar uma coisa, não é uma palavra que você nunca ouviu que vai mudar a tua vida, mas é você começar a praticar tudo aquilo que você já ouviu, que vai transformar a tua história. A palavra de Deus é a mesma, é imutável. Ninguém mudou a Bíblia há anos, há séculos. Mas ela se renova, porque há poder na obediência, há poder quando eu coloco em prática aquilo que eu já aprendi. O que vai dizer o quanto eu sou maduro na fé, o que vai dizer o quanto de Deus que eu vou receber neste ano de 2025. E você também, não é o quanto nós sabemos da palavra, mas o quanto nós obedecemos da palavra, é o quanto que nós praticamos da palavra. Sabe que a oração é importante? Então ore mais esse ano. Duvido que algo bom não aconteça. Eu duvido. A palavra de Deus é poderosa. Quer ser mais sábio, quer errar menos, quer tomar menos cabeçadas na vida, quer tomar menos calote, prejuízo, leia mais a palavra de Deus, se encha com a presença de Deus. Deus te dá discernimento. Você entra num negócio e vê, peraí, isso aqui não é muito bom, isso aí não vem de seminário, isso aí não vem pagando curso, isso aí vem de vida com Deus, amém? Cultive nesse ano a tua vida com Deus, cave lá no alicerce. Se o alicerce for muito bom, a construção vai ser grande. Gaste tempo com Deus, gaste tempo com aquilo que é mais importante. Cuide da tua família, depois não reclama que os teus filhos estão perdidos. Pastor, não tive sorte, a sociedade está difícil.
Tá nada, sempre foi. Sodoma e Gomorra Deus destruiu por tamanha perversidade e imoralidade que não é diferente do que se vê hoje. A diferença está onde construímos a nossa casa, é na rocha que é Jesus, que é inabalável. Cria os teus filhos, gaste tempo com eles, ensine, dá trabalho, corrige, dá trabalho. Você e tua esposa, alinha, fizeram algo errado, orem juntos, peça perdão, muda de atitude, convide Deus para os teus projetos. Isso aqui não é novo, talvez você já tenha ouvido, mas se praticar, pode se tornar algo novo, uma experiência nova para o teu 2025, amém? Você recebe isso? Você crê nisso? Amém. Bom, sabe por quê? Um pregador precisa ter mais do que um bom sermão, falando sobre Jesus, sobre Deus. Um pregador precisa ter uma vida, diga vida, uma vida com Deus. E isso é no dia a dia. Isso não é vindo apenas no culto, é uma bênção estarmos aqui. Além do culto, cultive o teu relacionamento com Deus. Esse ano nós estamos lendo a Bíblia inteira em um ano. Quem não está sabendo disso? Levanta a mão aqui. Graças a Deus, poucas pessoas, né? Nós temos um Instagram da igreja, @AIMCollege, que é responsável por toda a parte de ensino da nossa igreja. É novo, foi montado agora, fim do ano. Siga lá. Todos os dias tem a leitura bíblica do dia. Se você quiser uma orientação, vamos ler juntos, né? Porque às vezes é difícil. Por onde eu começo, pastor? Por onde que eu vou ler a Bíblia? A Bíblia é muito grande. Vamos ler juntos. Eu estou lendo lá. Estamos lá estudando sobre Abraão, em Gênesis. Estamos vendo os milagres de Jesus em Marcos. Leia lá. Cultive tua vida com Deus. Amém? Esse é um bom alvo para esse ano. Ler a Bíblia inteira. Você vai falar, nossa, eu li a Bíblia inteira. Mas mais do que isso, você vai ser transformado enquanto você lê. Você vai aprender enquanto você lê. Você vai crescer enquanto você lê. Enquanto você lê, Deus vai transformar a tua vida. Teu casamento vai ser melhor, tua casa vai ser melhor, teu trabalho vai ser melhor. Você vai ser uma pessoa mais abençoada. Você vai ser uma pessoa mais abençoada emocionalmente, financeiramente, em todas as áreas da tua vida. Amém? A vida com Deus, né? Como anda a sua vida com Deus? Como foi a tua vida com Deus em 2024? E como que você quer que seja em 2025? Esse é um bom momento, começo de ano, primeira semana do ano, pararmos e refletirmos o que a gente quer para a nossa vida nesse ano. E às vezes a gente faz tantos alvos da nossa vida, né? Financeiros, viagens, sonhos, né? Carreira. E às vezes a gente não faz alguns alvos espirituais, que é o que dá a base para a nossa vida, né? Coloque lá, eu quero jejuar mais esse ano, eu quero ler mais a Bíblia este ano, eu quero orar todos os dias e ler a Bíblia todos os dias. Não é o tanto que você vai ler 3 horas, não, ninguém consegue ler 3 horas por dia, mas leia todos os dias, leia um pouquinho, 20 minutos, todos os dias. Você vai chegar lá em dezembro, um cristão mais forte, mais fortalecido, uma pessoa mais abençoada, amém? Amém. Porque é isso aí, uma coisa é você dizer que Deus cura, e outra coisa é você dizer que Deus te curou. Não é diferente? Uma coisa é você dizer que Deus transforma, e outra coisa é você dizer, Deus me transformou, eu sei como Deus faz. Jonas, ele prega, mas agora ele prega vivendo. Eu fui alvo da ira, assim como vocês são, mas eu recebi a graça. E por mais que ele não tenha falado que eles poderiam receber também, o Espírito Santo se encarregou de falar para eles. Aleluia. Porque é assim, quando um pregador prega, aquilo que o pregador não fala, o Espírito Santo completa. Eu estou aqui, eu não sei como é a tua vida, mas talvez enquanto eu estou falando alguma coisa de Jonas, você está pensando na tua vida. Deus está falando com você sobre a tua família. Deus está colocando nomes na tua cabeça. Deus está colocando exemplos e situações do teu dia a dia. Então o Espírito Santo está pregando muito mais do que eu aqui nessa manhã. Aleluia. Então muito mais do que Jonas falou, os ninivitas receberam. E a Bíblia diz, nós lemos que a cidade deveria ser percorrida por 3 dias, porque ela era grande. Jonas foi, mas foi um dia só. Quem deu para falar, falou. Quem não deu, tchau, vou embora, obedeci.
Não estava muito afim, né? Mas até aquelas pessoas que não receberam a mensagem, de alguma forma, se não receberam de Jonas, receberam de outros moradores da cidade, receberam do rei, porque a Bíblia diz que a cidade inteira se converte ao Senhor. Aleluia! Sabe por quê? Porque as limitações humanas não limitam o poder de Deus. Jonas não quis fazer tudo, mas Deus não dependia só de Jonas. Guarde isso para esse ano na tua vida. Onde acabarem as tuas forças, vai entrar a força de Deus. Onde acabar os teus recursos, vão entrar os recursos que vêm de Deus. Onde você se sentir limitado e bloqueado, saiba que ali não é o seu limite, que Deus vai te levar muito mais além, porque as limitações humanas não limitam o poder de Deus. Amém? Aleluia. Agora o segredo da mudança, mudando a história, Jonas teve sua vida transformada nesse processo, mas eu quero que você olhe agora para os ninivitas, para os moradores daquela cidade. Eles sim, estavam com uma sentença ali de morte, de destruição, povo perverso, mas Deus mudou a história deles. E qual foi o segredo? 4 atitudes que eu quero deixar para você, para terminarmos. Primeira atitude dos ninivitas, arrependimento sincero. Diga isso, arrependimento sincero. Jonas 3, versículo 5. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e vestiram roupa feita de pano de saco, desde o maior até o menor. Deixa eu te falar uma coisa, não existe mudança genuína sem arrependimento. Arrependimento é renunciar àquilo que eu estava fazendo e não quero mais fazer, é reconhecer que eu tenho algo para mudar. Esse é o primeiro passo para uma mudança acontecer na nossa vida, é reconhecer. Olha para a tua vida, eu estou falando, pensa aí na tua história. O que você precisa se arrepender hoje? O que não funcionou no teu 2024? O que não fez sentido de acordo com a vontade de Deus? Que lugares você foi que não deveria ir? Que alianças que você fez que você não deveria fazer? Que sociedades que você fez que não deveria fazer? Arrependimento. Que atitudes? Arrependimento. Segunda coisa que os ninivitas fizeram, o mesmo versículo vai dizer aí, eles creram em Deus, confiança profunda em Deus. Além do arrependimento sincero, confiança profunda em Deus. O arrependimento, digamos, é o lado negativo da conversão. Isso que aconteceu com os ninivitas foi uma conversão. É o que a gente fala, eu me converti a Deus. O que é a conversão? Ser convertido. O que é? Eu estou no trânsito, por exemplo, andando aqui numa avenida, e aí tem lá, conversão à direita. Eu quero ir para aquela avenida de lá, eu faço uma conversão. A mesma coisa na nossa vida, a gente andava numa vida distante de Deus, uma vida errada, e nós escolhemos entrar no caminho de Deus, nós nos convertemos ao Senhor, amém? E o processo de conversão é esse, ele envolve o lado negativo, que é o arrependimento, mas ele envolve o lado positivo, que é a fé em Deus, correr para Deus. Se o arrependimento nos afasta do pecado, nos faz fugirmos do pecado, a fé nos faz corrermos para Deus. E esse é o caminho da mudança. A conversão verdadeira, ela produz mudança, mudança em nós. A beleza do Evangelho é que nós vamos a Jesus como nós estamos. Amém? Você não precisa ter ali uma listinha de 40 checklist, né? Não pode, não faz, não fala, troca roupa, faz assim, para começar a ir à igreja. Não, você vem a Jesus como você está, mas a beleza do Evangelho é que Jesus nunca nos deixa como estamos. Ele nos recebe, mas Ele nos transforma. Ele nos aceita, mas Ele tira de nós uma versão melhor a cada dia, amém? Eu quero para esse ano ser uma pessoa melhor a cada dia. Eu quero ser humilde, ser ensinável. Que você tenha isso como alvo no teu coração. Sabe, Deus te ensinou alguma coisa? Pratique aquilo.
Deus te falou que está errado, não insista, deixe para trás. Seja ensinável, seja melhor a cada dia. Tem tanta coisa que Deus quer nos entregar e a vida passa tão rápida. Quando a gente fica inclusive teimando nos mesmos erros. Aceite o que Deus quer fazer na tua vida. Seja ensinável, em nome de Jesus. Amém? Terceira atitude, abandono das práticas pecaminosas, versículo 8. Todos devem ser cobertos de pano de saco, foi uma ordem do rei. Tanto as pessoas como os animais, então clamarão fortemente a Deus e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Eles eram um povo violento. Em Naum, está lá na Bíblia, um livro depois lá, em Naum capítulo 3 versículo 1 e versículo 10, vai falar um pouquinho de como eram os ninivitas. Olha como eles eram: ai da cidade sanguinária, toda cheia de mentiras e de roubo, e que não solta a sua presa, que faz o mal. Versículo 10, todavia ela foi levada ao exílio, foi para o cativeiro, também os seus filhos foram despedaçados nas esquinas de todas as ruas, sobre os seus nobres lançaram sortes, e todos os seus grandes foram presos com correntes. Uma cidade terrível, havia violência, eles eram maus, eles eram sanguinários, mas o que eles resolvem fazer? Eles resolvem abandonar as suas práticas violentas, as suas práticas mentirosas, as suas práticas sanguinárias. Onde o pecado não é abandonado, não há evidência de conversão. De 2023 para 2024, muitas pessoas levaram consigo alguns pecados. Mas, de 24 para 25, não leve com você os pecados que você tem que deixar. Ouça a voz do Espírito nessa manhã. Não combina com a tua fé? Deixa lá em 2024. Abandone o que tiver que abandonar. Amém? Abandone perfis de Instagram que você tem que abandonar. Abandone. Ai Deus, fala Deus. Abandone. Olha lá na tua agenda, tem uns contatos lá que não faz mais sentido com a tua vida. Abandone. Abandone. Seja corajoso. Abandone. Um daqueles contatos lá, se te falar, mano, bora, sexta-feira você vai. Então desliga. Às vezes só te chama para isso. Chama você, seja você o influenciador. Liga lá e fala, vamos terça-feira no culto. Lugares que não combinam mais, sociedades que não combinam mais, pecados que não combinam mais com a nossa vida diante de Deus. Precisamos deixar. Amém? E última atitude, uma posição de humildade diante de Deus. Jonas 3,9, ele diz, quem sabe? Olha a humildade desse rei. Ele diz, quem sabe? Talvez Deus se volte e mude de ideia, e se afaste do furor da sua ira, para que não pereçamos. Tem gente que quer exigir de Deus, Deus, porque eu vou na igreja, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, eu exijo, eu declaro, eu determino, o Senhor tem que fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui. Meu irmão, vai na humildade com Deus. Amém? Um coração humilde, fazendo o que tem que ser feito. Eles fizeram a parte deles, eles se converteram, eles largaram as coisas erradas, eles creram em Deus, eles se arrependeram do pecado, e agora eles se posicionam. Posicionamento, diga isso, posicionamento. Que nesse ano de 2025 você esteja posicionado no lugar certo. Nós que amamos a Deus não corremos atrás da bênção. A Bíblia diz, Deuteronômio 28, todas essas bênçãos virão e te alcançarão. A bênção corre atrás da nossa vida. Quando nos posicionamos, quando estamos no lugar certo, fazendo a coisa certa. Então, minha responsabilidade e tua é nos posicionarmos. E a responsabilidade de Deus
é corresponder a esse posicionamento, amém? Porque é isso, eles são humildes, eles proclamam o jejum, eles iam se assentar nas cinzas, e isso era lá naquela época um costume para dizer: eu estou arrependido, eu estou triste, eu estou mal. Os caras se vestiam de roupa de saco e sentavam na cinza, para dizer: não está bem não, tipo, não fala comigo hoje. Eles se arrependem, eles deixam o pecado, as práticas más, e é isso, e eles deixam com Deus. Talvez Deus mude de ideia, quem sabe Deus olhe para nós e nos veja. Quer mudança para 2025? Quantos querem mudança para 2025? Eu vou te responder pela palavra de Deus: mude você primeiro, e a mudança vai acontecer. Mude você primeiro, faça você a tua parte, se posicione da forma correta, e Deus vai corresponder à tua mudança. Sabe por quê? Quando nós damos um passo na direção de Deus, Deus corresponde. O que você precisa mudar na tua vida? Tua carreira, sei lá, alguma coisa na sua casa, com seus filhos, seu casamento, alguma coisa que não está legal. Na igreja, tem alguma coisa que não está legal na igreja. Então, mude você primeiro. Mude você primeiro. Se disponha mais. Faça alguma coisa que você não está fazendo ainda. Dê um passo de fé com a tua esposa, teu marido. Diga que ame. Faça alguma coisa. Sabe, gaste mais tempo em oração a Deus. Tem sempre alguma coisa que nós podemos fazer mais. Tem sempre um passinho além que a gente pode ir. Aquela milha a mais que a gente pode caminhar e tem preguiça tantas vezes. Ou não se acha no direito, sabe? Às vezes a gente acha muito que temos o direito e a culpa é do outro. Meu irmão, mude. E a mudança virá. Arrependimento sincero, confiança profunda em Deus, abandono do pecado e uma posição de humildade diante de Deus. Qual a conclusão da história? Versículo 10: Deus viu, porque Deus sempre vê. Tem um negócio que é verdadeiro, é que Deus vê. Os olhos do Senhor percorrem toda a terra e se mostram fortes para com aqueles cujo coração pertence ao Senhor. Os olhos do Senhor vê. 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O Senhor vê, o Senhor ouve. Deus viu o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho. Versículo 10: e Deus mudou de ideia. Coloca aqui: e Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que lhes faria e não o fez. Vocês já leram, né? Já passou aqui. Deus mudou de ideia. Agora, na verdade, quando nós lemos a Bíblia, nós lemos o livro todo, nós entendemos como é o coração de Deus, a gente percebe que, na verdade, Deus não mudou de ideia. Na verdade, Deus já queria fazer isso. Deus já queria salvar aquele povo. Por isso que Deus manda o profeta ir lá pregar. Deus já queria que eles se arrependessem. Porque Deus é assim. Ele não quer o nosso pior, Ele quer o nosso melhor. Ele quer nos salvar. Enquanto há fôlego na nossa vida, é possível sermos salvos por Deus. 2 minutinhos eu termino aqui. A vontade de Deus não era destruir. Agora, algumas versões dizem: Deus se arrependeu do que disse. Isso é o que nós chamamos na teologia de antropopatia. É atribuir a Deus um sentimento que é do homem. Só para ficar fácil de entender, sabe? O texto da Bíblia. Porque Deus não se arrepende, Ele não faz nada de errado. Deus não muda de ideia porque o seu plano é perfeito. Mas o que aconteceu aqui não foi Deus quem mudou. Foram os ninivitas que mudaram. E aí Deus tem que honrar o seu caráter, os princípios do seu caráter. E é irresistível diante de Deus quando um coração se humilha e se arrepende. Deus tem que perdoar e Deus tem que receber de volta, porque é dele isso, é do seu caráter. O seu amor, a sua misericórdia são sem fim. Eles mudaram de postura, eles mudaram de fé. A mudança que eles tiveram foi irresistível diante de Deus.
que a minha atitude, meu posicionamento e o seu nesse ano, nesse começo de ano, enquanto estamos ainda aí planejando, fazendo nossas metas, orando. Se você não está fazendo isso, dá tempo ainda, hoje é dia 5. Escreve suas metas, coloca em oração diante de Deus, sonhe em todas as áreas da sua vida, planeje e mude o que tiver que mudar. Olha, compara com o ano passado, o que precisa de mudança. Com certeza nessa área e nesse assunto tem algo que você pode mudar primeiro, e Deus vai trazer e operar essa mudança, amém? Vamos ficar de pé? Você pode aplaudir ao Senhor por essa palavra?